Eu mexi com roça, plantava, colhia, capinava. Mas hoje eu estou nesse serviço porque eu não quero estar nesse serviço. Não é porque eu quero estar nesse serviço, né? Porque ninguém me obriga a estar nesse serviço. Porque eu quero sair desse serviço. Será que ainda tem uma esperança ainda? O vício atrapalha o sonho deste homem. As drogas o levaram para as ruas há 25 anos. Um caminho que se arrepende de ter entrado. Me arrependo sim. Arrependo muito. Não tivesse outro caminho, com certeza eu estaria nele. Mas hoje está muito difícil para nós todos, né? Uma realidade que foi apresentada a ele ainda na infância. Essa é a história de muitos que vivem nas ruas, que perdem a dignidade e que enfrentam uma luta interna na busca pela liberdade e pelo controle da própria vida. Eu estava na rua com 7 anos, eu estava com frio. Aí eu vi a primeira vez foi um cigarro. Depois foi um trago na maconha, depois um trago, um crack, depois foi só aumentando. Aquilo aumenta o vício da pessoa e torna um vício maldito. Perdi totalmente o vínculo com a família, não sei mais quem é, não conheço mais. O artigo 5º da Constituição Federal diz que todos são iguais, sem distinção, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Realidade que, infelizmente, não é vista nas ruas. Muitos enfrentam o julgamento da sociedade. Vagabundo, morador que não tem nome, você não presta, você é um lixo, você não tem valor para a sociedade. Mostra a gente como a gente fosse um lixo. A frustração levou este outro homem às ruas. Há poucos meses, fora de casa, ele não encontrou mais sentido na vida, depois que terminou o relacionamento com a ex-mulher. Eu saí de um relacionamento que eu sofri muito, não consegui me acostumar com a perca, e em vez de eu voltar a morar com a minha família, eu fui morar no apartamento, sozinho, e agora eu tô aqui. Eu me acostumei tanto em viver com essa minha ex-mulher que hoje eu não consigo deitar numa cama de casal que tem lá sozinho. Eu não consigo ver televisão sozinho. Tem 5 meses que eu não vejo televisão. Eu não consigo assistir televisão sem determinada companhia. Dados do Fórum Permanente de Pessoas em Situação de Rua de Uberlândia apontam que entre 2019 e até parte deste ano de 2023, a população de rua da cidade cresceu cerca de 78,57%. Só numa parcial deste ano de 2023, cerca de 1.250 pessoas moram nas ruas da cidade. O fórum ainda aponta que 2021 foi o ano com maior número de pessoas morando nas ruas, 1.450. Depois, 2020 e 2022, com 1.400 pessoas cada. Por fim, 2019, com 700 pessoas mapeadas. O crescimento principal se deu por causa da pandemia, né, que avassalou assim, a situação das pessoas que já estavam em situação de rua e das famílias carentes, né, que moravam de aluguel ou que dependiam do trabalho nas ruas e não tiveram dinheiro para poder bancar o aluguel e dar continuidade no pagamento. Por mais que tenha sido falado que os inquilinos se negociarão com os proprietários, tal, isso funcionou em algum ponto, mas não com quem está ali numa casa muito simples, em colônia, numa pobreza tremenda e que não tem negociação. A pessoa não pagou, ela tem que ir para a rua, porque normalmente também não tem nem contrato, né? E foram tantos casos que nós topamos com muitas famílias, né, em situação de rua e catadores de recicláveis que também perderam seu ganha-pão e foram ficar em situação de rua. Esse aumento, principalmente por causa da pandemia. E é fato que as pessoas que estão em situação de rua, a maioria delas, são pessoas muito pobres, né? São pessoas que vêm ou do norte de Minas ou do nordeste, em sua grande maioria, muitos do Maranhão, de modo específico, né? Vieram na tentativa de trabalho, ou vieram
contratados por algum chamado gato, né? Aquele cara que contrata a pessoa em determinado ponto, lugar pobre do país, traz para a cidade ou para a região aqui, e aí termina uma safra, termina um serviço, essa pessoa muitas vezes é deixada a Deus dará, se não, né, em alguns casos, até vítima de trabalho escravo. Então, é mais ou menos um público bem difuso, bem complexo, né? Mas, de modo geral, são pessoas muito pobres, que não têm referência familiar, né? Muitos deles não têm condição de abarcar aqui na cidade e falar, tem uma família nos esperando aqui, tem alguém que vai nos cuidar. Não tem, são pessoas muito carentes que vêm de regiões muito pobres do Brasil. O Fórum Permanente de Pessoas em Situação de Rua destaca a triste realidade do uso de entorpecentes nas ruas e avenidas da cidade. Nesses mais de 20 anos de trabalho com pessoas em situação de rua, a gente percebe que é muito complicado uma pessoa dizer assim, olha, estou saindo agora por minha conta própria, estou levantando, estou indo embora, seguir a minha vida. Não é. Depende de uma estrutura muito grande, né, de apoio. E essa estrutura falta, né? Nós não temos uma estrutura eficiente para receber essas pessoas, porque, de modo geral, elas sofrem muito preconceito, todo mundo tem medo, considera-se tudo vagabundo, cachaceira, etc. e tal. E o serviço público ele não consegue atender a demanda, porque simplesmente não tem os recursos próprios para atender, não tem um cuidado, né? Aqui em Uberlândia, por exemplo, há muita violência, né? Violência policial, institucional. Inclusive, tivemos uma audiência pública recente aqui, no mês de julho, organizado pelo TJMG, tratando da temática das pessoas em situação de rua. Pasmo que até membros do Ministério Público Estadual, posteriormente, disseram que as quizilas aqui em Uberlândia, em relação ao tratamento da pessoa de rua, não passam de quizilas ideológicas. Esse cientista político acredita que o enfrentamento às drogas precisa ser abordado de outra forma. Assim, as chances de redução do vício podem ser ampliadas. O combate não deve ser pensado de forma generalizada e preconceituosa. Essa questão do uso de drogas, de substâncias, né, que geram dependência química, ela precisa ser ampliada. Efetivamente, essa expressão guerra às drogas está perdendo feio, né? Porque o proibicionismo e a repressão não são os caminhos mais adequados para o enfrentamento dessa questão social. A questão das drogas deve ser abordada à luz de um outro tripé: direito individual, redução de danos e uma questão de saúde pública. Isso não é diferente para o universo dos usuários de substâncias consideradas ilícitas no âmbito da chamada rua, né? Aliás, eles são a ponta mais frágil do processo. Eles, em geral, utilizam substâncias muito mais baratas do que aquelas que frequentam as rodas da chamada alta sociedade, né? Então, também aí se vê um processo de desigualdade. Agora, é óbvio, quando você tem uma rejeição familiar, você não tem acolhimento, você não tem inserção de emprego, você cai numa situação de necessidade de algum ópio, de algum álibi, de algum alento. Então, é uma questão social importante que tem que ser enfrentada à luz do que a ciência, e não o senso comum e a repressão normalmente abordam. Acárito é exemplo de que é possível largar o vício. Ele foi para a rua após um desentendimento com a mãe. Sem rumo, começou a usar drogas. Passado que não quer mais lembrar. Com muita luta, conseguiu driblar o mundo da dependência química e agora vive uma nova vida em busca de novos objetivos. Voltar a uma vida digna, de ser chamado pelo nome, de ter minha RG, ter meu CPF, de ser uma pessoa normal, como todo mundo é. Falhas todo mundo tem. Deus ama o pecador, e abomina o pecado. E com isso a gente vai aprendendo. É difícil, não é impossível. Por pequeno que seja, o desejo de sair da dependência está no coração de muitos. É preciso ter força para não desistir. Acárito só tem que agradecer diante da nova oportunidade de viver. Primeiramente, a deficiência me lançou no hospital, né? O diabo só veio para roubar, matar e destruir. Primeiro ele roubou meus sonhos,
Ele roubou minha dignidade, ele roubou minha identidade, ele roubou meu registro, ele roubou minha família. E no final ele queria me matar. Mas Deus não permitiu. E eu estou aqui agora, graças a Deus. Você está pronto para uma nova vida agora? Nova vida, um novo ser.